que vocês vão ter acesso a esse arquivo também. Essa tela aqui resume bem a ideia. Nós temos neurônios, que são essas bolinhas. Nós temos a interconexão entre os neurônios, que são os... Hoje eu falei axiomas na aula, mas é axônio, não axioma, o nome das perninhas que ligam um neurônio ao outro, né? E quando eu multiplico esse número por um número que está aqui no axônio, eu encontro o número desse neurônio aqui, que é chamado de sinapse. Tá? Então, as sinapses que acontecem no nosso cérebro são o produto, né, desse número com esse número aqui. Pode ver que aí vira uma confusão de número, né? O que interessa aqui é que eu tenho a entrada e a saída, e aqui no meio as camadas escondidas. Quando eu tenho camadas escondidas, normalmente eu tenho. Nos arquivos muito simples é que eu não vou ter. Eu tenho um desenho de um neurônio da nossa cabeça, né, e aqui um neurônio artificial. Um neurônio artificial recebe as perninhas dos outros neurônios, com um número que vem de cada um dos outros neurônios, que eu vou multiplicar pelo peso e somar. Na prática, é o produto escalar desse vetor que vem dos outros neurônios com esses pesos, tá? Então, faz esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. É um produto escalar. E aí, esse produto escalar é chamado de sinapse. Eu poderia estar satisfeito com o resultado da sinapse, mas não estou. O resultado da sinapse é jogado numa função de ativação. Aí sim, depois da função de ativação, que pode ser um seno, pode ser um cosseno, pode ser qualquer coisa, tá? É só uma função. Tá? É o resultado da função que está aqui. Aqui eu tenho mais uma vez a ideia de redes neurais, né? Camada de entrada, de saída, e os axônios e as camadas escondidas. Só um esquemáticozinho simples. Um fluxo que nós vamos seguir de programação. Você tem os pesos que estão lá nas perninhas dos axônios, que são números aleatórios no começo. Você vai calcular a tua saída, que vai estar errada. Você vai comparar com a saída que você sabe que é certa, daí você vai calcular o erro. Se o erro é pequeno, beleza, não vai ser pequeno. Você vai ter que recalcular os pesos, atualizar os pesos, calcular a saída de novo, calcular o erro de novo, verificar se o erro é pequeno e fazer umas 10 milhões de vezes esse processo, que é o treinamento da rede. Tá? Um processo de repetição, igual a gente aprende por repetição. Para entender, vamos usar um exemplo, né? Isso aqui é uma porta lógica, né? Porta lógica é muito usado em computadores, tem porta lógica, né? Essa porta é a representação de uma porta AND. A porta AND, ou porta E, ela, quando esses dois sinais aqui são 1, sai 1, senão sempre sai 0. Só existe no mundo do computador os números 0 e 1, né? Ligado ou desligado. Então, se tiver um sinal aqui 1 e aqui 1, sai 1, senão sempre sai 0. Para ficar mais fácil, você pode pensar como se fosse uma multiplicação. 1 vezes 1 sai 1, 1 vezes 0 sai 0, 0 vezes 0 sai 0. Não é conceitualmente correto, mas é mais fácil de entender. Eu penso, porta E, tem que ter sinal aqui e aqui para sair um sinal aqui, senão sai 0. Essa porta E, nós vamos representar por essa rede neural bastante simples. 2 entradas, uma saída e os pesos que eu ainda não defini, que estão nas perninhas aí, nos axônios. Aqui eu defini, né, da minha cabeça é 0 e 0. Então, 0 vezes 0 dá 0, 0, né, esse 0 vezes esse 0 dá 0, soma esses dois zeros dá 0. Vou lá para a minha função de ativação, não é um seno nem um cosseno, tá? É uma função muito mais simples. É uma função que diz o seguinte: se entrar um número menor do que 1, sai 0. Se entrar um número maior do que 1, sai 1. Só isso. Se o número fosse 5.000, sai 1. Se o número fosse menos 5.000, sai 0. Né? Como deu 0, vai sair 0. Isso, por enquanto, parece uma bobagem, porque peso 0 sempre vai sair 0, né? Para todas as entradas, não importa as entradas, sempre vai dar 0, que vem para cá e dá 0. É o que vai acontecer aqui, ó. Dá 0. Dá 0. E dá 0 de novo, até para o 1 e 1,
tá? Eu fiz todas as entradas, vou voltar, porque eu acho que fiz um pouco rápido demais, né? Então, eu tenho as entradas aqui, ó, 0 e 0, né, que multiplicado por esse 0, vai para a função da ativação, volta, deu 0. Aqui, 0 e 1, né, que vai dar 0 e 0, soma, vai para a função da ativação, volta, dá 0. 1 e 0, que é outra possibilidade, que multiplica, soma, dá 0, vai para a função da ativação, volta, dá 0. E, finalmente, a última entrada, 1 e 1, né, que eu multiplico, vai dar 0, soma, dá 0, volta, dá 0. Mas tem coisa errada aí. Vocês se lembram que quando entrava 1 e 1, tinha que sair 1 e não 0. Né? Então, para todas essas entradas aqui, né, 0 e 0, 0 e 1 e 1 e 0, sai 0. Tá legal, tá saindo 0 aqui em azul. Tá igual a esperada. Essa aqui é a saída calculada pela rede neural e essa é a esperada. Tem que dar igual a esperada. Mas a última, cuja entrada era 1 e 1, que deveria sair 1, está saindo 0. Não deve sair 0. Tem um erro. Um erro de quanto? Um erro de 1. É só fazer esse menos esse que dá 1. As outras não deu erro nenhum. E o que você faz? Corrige tua rede neural. Como corrige a rede neural? Você vai ter que mudar esses pesos. Esses pesos não podem ser 0 e 0. Já, de cara, não precisa ser muito inteligente para ver que é um absurdo, né? Peso 0. Né? Para atualizar os pesos, se usa essa fórmula, né, que o próximo peso é igual ao peso anterior, mais alguma coisa aqui proporcional ao erro. Obviamente, se o erro for 0, o novo peso é igual ao peso anterior, que é o caso desses 3 primeiros. O erro deu 0, o peso não mudou. Mas quando a entrada for 1 e 1, o erro não é 0. Se o erro não é 0, o peso vai mudar. E ele mudou, né? O peso é igual ao peso anterior, que era 0, 0 e 0, mais a taxa de aprendizagem, que é o número mágico, que eu estou dizendo que é 0,25, vezes a entrada, que é 1 e 1, vezes o erro. Vamos conferir se dá 0,25? É fácil, ó. Peso é igual ao peso anterior. Vou pegar esse peso aqui, ó. O novo peso é igual a esse 0 mais 0,25 vezes a entrada, que é 1, vezes o erro, que é 1. Então, é 0 mais 0,25, que dá 0,25. Nesses dois casos aqui. Rodo, como o erro não deu aceitável, né? O erro você poderia considerar como a soma desses erros, ou como a soma ao quadrado, aí faz como o módulo da soma. O que não pode é um erro cancelar o outro e dizer que não tem erro. Você não pode dar uma de mamute aqui e dizer, muito bem, eu só vou mudar o peso para essa entrada. Não, isso está errado. Você calculou o peso novo para cada entrada, mas todas as entradas agora, nessa próxima rodada, vão ter que ter o mesmo peso. Para ser a mesma rede neural, precisa ter o mesmo peso. Esse peso, vocês se lembram que estava lá no axiônio, lá naquela flecha, naquela seta que é a perninha. Bom, e aqui eu calculo de novo. Né? Para 0 e 0, né? Eu vou pegar esse 0, multiplico por 0,25, mais 0 por 0,25, dá 0, daí eu vou para aquela função de ativação, quando dá 0 é 0. Continua sendo 0 aqui. Depois eu faço 0 vezes 0,25, mais 1 vezes 0,25. Opa, aqui vai dar 0,25. Vou para aquela função de ativação. O que era aquela função de ativação? Abaixo de 1 dava 0, acima de 1 dava 1. Bom, 0,25 é menor do que 1, então a saída vai dar 0. Né? Aqui também dá 0,25, a saída dá 0. O outro vai ficar 0,25 mais 0,25, que dá 0,5. Vou para a função de ativação, dá 0 de novo. Continuei com erro 1. O que eu faço? Atualizo os pesos de novo. Claro que a gente não vai ficar fazendo esse serviço braçal o tempo todo, né? Aqui eu já descobri que quando os pesos forem de 0,75 vai dar certo.
Vamos testar? Vamos testar? Vamos fazer 0 e 0 para ver se dá 0. 0 vezes 0,75 mais 0 vezes 0,75 dá 0. Vou para a função de ativação, dá 0. Agora, essa é 1 e essa é 0. A 0 vezes isso dá 0, mais 1 vezes 0,75 dá 0,75. Vou para a função de ativação, dá 0. Para 1 e 0, 0 e 1 vai funcionar, que é uma beleza. E para 1 e 1? Para 1 e 1 vai dar 1 vezes 0,75, mais 1 vezes 0,75, isso dá 1,5. Vou para a função de ativação, dá 1. Dá para acreditar, né? Dá para acreditar. Agora, só que esse processo não pode ser feito nem no Excel, e é desumano, né? No Excel não é tão desumano, mas é meio desumano, muito menos na mão. Né? Então, vamos fazer esse processo aqui. Eu já deixei esse arquivo para vocês, né? Eu vou fazer esse arquivo aqui no Python. Essa biblioteca aqui é natural, eu preciso para trabalhar com matrizes, né? Numérico Python, né? Eu preciso de uma biblioteca, não precisaria, mas é que eu vou fazer os gráficos aqui no final. Eu faço os gráficos para dar como os pesos foram evoluindo de 0 até aqui, o peso para mim deu 0,5 e não 0,75. Vocês vão entender por quê, porque aqui eu botei uma taxa de aprendizagem pequenininha. Se eu botasse 0,25, né, vou botar aqui, ele vai mais rápido. Daí, e vai para o 0,75 e não para o 0,50 como lá. Olha aqui, ó, aqui ele foi para 0,50 também, não 0,75, e eu já sei por quê. Provavelmente por conta de uma função de ativação, eu coloquei maior ou igual a 1. Eu vou tirar aqui só se for maior do que 1. Caso contrário, é 0. Né? Essa é a função de ativação que eu fiz aqui. Ó. Se o valor da sinapse for maior do que 1, então é 1. Se for caso contrário, né? Else, 0. Agora eu vou executar de novo, vou dar uma olhadinha naquele gráfico. Agora ele foi para 0,75. Não sei se vocês conseguem ver bem. Conseguem ver esse 0,7 aqui na tela de vocês? Tá? Sim, então, sim. foi para 0,75. Tá? Aqui eu estava considerando igual a 1 também. Então, vamos aqui o que interessa. Né? Aqui eu tenho as entradas. Né? Eu posso também fazer assim para ficar mais organizado. 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, e 1 e 1. Todas as possibilidades de entrada. O que é esse entradas.shape? Eu vou executar, vocês já vão entender. Ó, 4 por 2, né? Só quer dizer que são 4 linhas e 2 colunas. Só. Por que isso é importante? Eu vou fazer multiplicação de matriz. Eu tenho que saber que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, senão não multiplica. Aqui eu tenho as saídas, né? Naturalmente é o vetor 4 por 1, né? Ó, 4, ele diz 4 por nada, mas tudo bem, você tem que saber que é 4 por 1. Também, né? Isso a gente tem que saber. Pesos, né? Eu só tenho dois axiônios, né? Então, eu estou iniciando eles com 0 e 0, poderia iniciar com qualquer outro valor, né? São duas linhas e uma coluna. Taxa de aprendizagem aqui, eu só escrevi ela aqui embaixo para aparecer o valor 0,25. Aqui até coloquei um título, né? Função de ativação. Em linhas gerais, você recebe uma matriz aqui, aquela sinapse, né? Axiônio vezes neurônio, mais axiônio vezes neurônio, mais axiônio vezes neurônio, quantos tiverem, né? O produto escalar. Isso aqui vai acabar sendo uma matriz. Como assim uma matriz é um produto escalar? Não devia dar um escalar? Bom, dá um escalar para essas duas entradas, dá outro escalar para essas duas entradas. Vocês estão vendo minha mão? Não, né? Dá um escalar para essa, né? Daí tem duas entradas. Dá um escalar para duas entradas. Depois outro escalar para as outras duas entradas. Outro escalar, né? Quantas possibilidades de entradas nós temos? 4. Olha aqui para a tela, tem, né? Então, eu tenho uma sinapse para cada entrada. Então, vai entrar aqui na função de ativação uma matriz. Tudo bem, uma matriz, né?
Então, eu vou percorrer toda essa matriz, né, desde o primeiro elemento até o quarto elemento. Se ele for maior do que 1, vira 1, senão vira 0. Só isso, tá? É só isso que faz. E a sinapse é o produto escalar entre as entradas e os pesos, né? Nós já vimos isso aí. Eu chamei tudo isso aí de... Isso aqui é completamente desnecessário. Variável intermediária aqui e aqui, né? Eu poderia simplesmente tirar esse cara daqui, ó, que também vai funcionar. Coloca ele só aqui, ó. Isso aqui só complica a vida, tá? Então, a sinapse é o seguinte, é o produto escalar entre as entradas e os pesos. Né? Esse ponto dot, né, produto ponto, produto escalar é a mesma coisa. Depois vem, né, depois das funções definidas, as entradas definidas, os pesos definidos, né, vem o programa principal. Então, eu vou repetir ele 10 vezes. Né? Época são 10 vezes, poderia colocar 1000, é o programa que vai fazer mesmo, né? O erro, eu não posso iniciar o erro com 0, eu tenho que iniciar ele com alguma coisa. Por falta de criatividade, eu iniciei ele com um número aleatório. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui por partes. Eu dei um Ctrl X, tá? E agora, um Ctrl V aqui embaixo, pronto. Tá? Então, se eu escrever só erro aqui, vocês vão ver, né, que é um número aleatório qualquer que ele vai colocar aqui, erro. Qualquer coisa, ó. 1, 2, 3, 4. O que importa é que ele tem que ter o mesmo tamanho da variável saídas, que é o mesmo número de linhas, não de colunas, da variável entradas. Então, legal, esse é o erro. Né? Vamos rodar mais uma vez, só para ver se ele muda, afinal de contas é aleatório. 0,5, 0,2, ó. Então, vocês podem acreditar em mim, é aleatório. Agora, eu criei duas variáveis aqui, evolução dos pesos e evolução dos erros. Isso aqui é só para fazer o gráfico. Quando eu vou ter assim os pesos variando ao longo das épocas, né, desde a primeira até a 10ª época, e eu preciso fazer esses gráficos aqui, né? É só para isso. E quando eu trabalho com matrizes, eu tenho que inicializar elas. Aqui eu estou inicializando elas com 0. Vocês já vão entender o que é isso. Isso é muito fácil, né? Eu acho que muitos já entenderam. Então, a evolução dos erros, ó, é uma matriz cheia de zeros. Ó. Tem 4 colunas, né? Então, tipo, erro para a primeira entrada, para a segunda, para a terceira e para a quarta, né? Tipo, para o 0, 0, para o 0, 1, para o 1 e 0 e para o 1 e 1. E para as 10 épocas. Isso para fazer o gráfico, né? Se não tem isso, não dá para fazer o gráfico. Ele começa tudo com 0 e depois ele substitui pelo valor correto. Mas o Python precisa, ele é manhoso, né? Ele precisa, se você vai usar uma matriz, você precisa avisar, tipo uma declaração de variável. Depois eu começo com uma variável erro total igual a 1, que não precisa, nessa situação aqui não precisa, eu posso apagar, não serve para nada. Para cá, né, nessas 10 épocas, né, vai fazer 10 vezes, as saídas calculadas, né, que é lá naquele neurônio de saída, nesse cara aqui, ó, o que é? É esse vezes esse, mais esse vezes esse, e depois vai para a função de ativação, se é 0 ou 1. Saída calculada é a sinapse, que precisa das entradas e dos pesos. Ó a molezinha aqui, ó, com função. Né? Aqui ele vai fazer o produto escalar, de entradas por peso. Como que assim, ó? Sinapse, você usou a função sinapse. Não existe em lugar nenhum a função sinapse, você inventou ela. Tá? A função sinapse é o produto escalar desses dois. Feita a sinapse, você só precisa ver se é menor do que 1, maior do que 1 aqui com esse step function. Então, saídas calculadas estão aqui. Eu vou fazer o seguinte. Bom, eu vou explicar cada passo aqui. O erro são as saídas que deveriam ser menos as saídas calculadas. Tá? As saídas que deveriam ser, eu defini lá em cima. Ó. Saídas que deveriam ser é 0, 0, 0 e 1.
Se eu diminuir uma da outra, eu tenho erro. O peso, eu sigo aquela fórmula. Peso igual a peso mais taxa de aprendizagem, vezes as entradas, vezes o erro. Vocês devem se lembrar dessa fórmula que estava aqui. A gente já vai copiar ela. Agora vocês vão ver como é maravilhoso o Google Colab. Ó. Isso aqui é uma fórmula no LaTeX. Você vai lá para o Colab. Certamente aqui no meio ele não vai deixar colocar nada. Eu vou colocar aqui em cima no texto. Né? Se você... Só que ele vai pedir aqui uma outra sintaxe. Colocar aqui 2 símbolos de dólar. Olha que coisa mais linda aí, ó. Peso próximo é igual a peso anterior, né? Mais taxa de aprendizagem, vezes a entrada, vezes o erro. Então, a gente calcula o próximo peso assim, já calculamos, né? O arroba, o que é o arroba? O arroba é quando é multiplicação de matriz, tá? E o ponto T é transposta. E o vezes é a multiplicaçãozinha comum, essa estrelinha. O erro total agora, aqui que é bonito, né? É o erro vezes o erro transposto. Na verdade, esse é o erro ao quadrado, né? Você faz, isso aqui é um produto escalar, na verdade. O erro 1 vezes o erro 1, mais o erro 2 vezes o erro 2, mais o erro 3 vezes o erro 3, mais o erro 4 vezes o erro 4. Esse é o somatório dos erros, tá? Eu descobri isso com o tempo, né? Esse é o somatório dos erros ao quadrado. Legal? Agora, por que eu calculei isso aqui? Por pura burrice minha. Não, é que antes eu tinha feito um while ali, né? Um laço while, enquanto o erro fosse diferente de zero, era para ele fazer, que é mais inteligente do que só mandar fazer 1000 vezes, por exemplo. Tá? Então, calculei o erro, e esse erro, eu não coloquei o erro total, aqui eu coloquei o erro, depois eu vou fazer o erro total, calculei os 4 erros, né, para cada entrada. Você lembra que no começo só dava erro na quarta entrada e nas outras estava tudo certo? Foi o que aconteceu aqui, né? Lá pela terceira iteração é que a coisa se resolveu. E aqui a evolução de todos os pesos. Aqui, por sorte, esses 2 pesos, por sorte, o azar, eles sempre são iguais, tá? Não precisam. Aqui eu calculei o erro total e aqui a evolução dos pesos, né, que é o peso atual calculado, a evolução dos erros, que é o erro, né, então isso não é nada demais, eu só estou acumulando, né, e aqui eu estou perdendo, eu estou gravando por cima cada vez, por isso que aqui eu tenho que acumular, e depois eu só fiz os gráficos, né, só isso. O que a gente pode brincar agora? Eu posso colocar um outro, por que eu vou começar com 0 e 0, né? Eu posso começar com 0,5 e 0,2 dos pesos. Vamos começar com pesos diferentes. Onde que estão os pesos aqui? Não se perca. 0,2 e 0,3. O 0,3 assim. Né? E vou colocar uma taxa de aprendizagem de 0,1. Executar. Olha aqui, ó. Agora, um peso foi para 0,5 e outro peso foi para 0,6. Não deu o mesmo peso, ela aprendeu diferente. Mas será que ela fez a coisa certa? Certamente ela fez. Certamente ela fez, porque o erro deu 0. Tá? A gente pode testar, né? Com esses novos pesos, né? Eu vou fazer aqui embaixo. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver. Código. Aqui, pesos. Shift Enter, né? Então deu 0,5 e 0,6 agora. 0,5 e 0,6. Agora eu vou fazer... Eu vou criar uma variável aqui, sei lá, Rian, igual a o produto escalar. Eu vou fazer a sinapse, né? Se eu já tenho, sei, sinapse. Eu não me lembro o que era antes, se era o peso, mas tanto faz, é produto escalar lá em cima. Pesos e entradas. Daí eu tenho que mandar ele escrever. Olha aí, ó. A ordem interessava. Deixa eu ver como é que eu fiz essa sinapse.
Porque se era produto escalar, tinha que ter dado certo. Olha, não é tão simples quanto eu pensei. Não. Entradas e pesos, então deu 0. 0,6 vai para 0, 0,5 vai para 0 e 1,1 vai para 1, né, Ria? Não é isso? Eu vou fazer melhor do que isso. Eu vou dizer que Rian 2 é igual a... Acho que era Step Function. Vamos ver se era esse o nome. Tá, apareceu aí. Step Function do Rian. Eu já tenho isso aí pronto, né? Por que eu vou ficar pensando em função de ativação? Olha aqui, ó, 0, 0, 0 e 1. Maravilhoso. Então, tem várias formas dela aprender. E eu acho que 0 é 0 até não é nada legal de colocar no começo. Eu vou tentar colocar algum número aleatório. Né? Deixa eu ver como é que faz número aleatório. Né? Eu tenho que copiar daqui. Ó. É NP Random Rand. NP Random Rand. Vamos ver aqui. Cadê você, meu amigo? Aqui. NP Random Rand. Será? Como é que eu vou fazer aqui, ó? Size, eu acho que é size 2. Vamos ver se dá certo esse pedacinho aqui. Ah, faltou o NP. Faltou NP. Uma vez eu estava dando aula e chamei número de pontos NP. E tinha o NP do NumPy também. Meu Deus, quanto tempo para achar o problema. Size... então, size não existe. Existe... vamos ver como é que eu vou fazer. Mas eu sou bobo. Aqui é só colocar... 2,2 não funciona? Mas é que deve ser 2,1, né? 2. Mas eu acho que ele está dizendo que size deve ser np.size às vezes, né? Talvez não exista só size, né? É uma função da biblioteca. Eu bobeei ali, né? Só. Então, mas engraçado que aqui ele disse que daí o peso era de um só. Que coisa estranha, né? Vou colocar len 2. Len é comprimento, né? Vamos ver se... Talvez precisa do NP também no Lenin. Não, no len não precisa. No len não precisa, de certeza. Vou colocar só 2 aqui, ó. Era o mais fácil possível. Pode ver pesos, ponto shape, 2, nada, né? Vamos ver quais pesos que ele pegou aqui, ó. Esses 2. O problema é que aqui ele sempre vai pegar peso positivo, né? A gente poderia fazer pesos entre menos 1 e 1, tá? Aqui ele vai fazer entre 0 e 1. Então o malandrão vai fazer aqui 2 vezes. Peraí. 2 vezes isso, menos 1. Menos 1. Acho que vai dar certo. Vamos ver se vai fazer algum negativo. Olha ali, ó. Só na malandragem. Beleza. Vou executar de novo, executar tudo. E fé, né? Fé. Olha aqui, ó, ele vai se ajustando, se ajustou com outro... Só que precisou de mais épocas. Também com aquela taxa de aprendizagem pequena, né? A gente botou uma taxa de aprendizagem de 0,1. Como eu gosto de ver os outros trabalhar, eu não gosto de trabalhar, mas eu gosto de ver os outros trabalhar, eu vou colocar 10.000 épocas, né, e vou colocar uma taxa de aprendizagem bem pequenininha aqui, 0,01. Cuidar sempre para mandar executar tudo, porque quando a gente executa só uma célula, sempre é um pepino. Ó, ele aprendeu aqui, claro que aqui tem 10.000, né? Aqui ele aprendeu rapidinho. Aqui já caiu para 0, né? Ele aprendeu muito mais rápido do que eu achava. Eu vou botar uma taxa de aprendizagem menor ainda, para ele aprender mais devagar. Está muito inteligente esse danado. Claro que esse é uma molezinha, né? Olha aqui, ó. Aqui ele chegou de desaprender, ó. Chegou de... E voltou e aprendeu de novo, né? Não brinca com ele.
Mas aqui, numas 5 mil e poucas, quase 6 mil épocas, né, ele aprendeu, né, e os pesos são esses aqui, ó, 0,9 e esse outro é quase zero. Dá certo também, dá certo. Né? Porque se você olhar o Rian 2 aqui, continua, pode executar aqui, ó, continua dando 0, 0, 0 e 1. Ela aprendeu de maneira diferente, né? Assim como a gente, cada um aprende do jeito diferente, o que importa é que aprende. Existem outras funções de ativação, que a gente viu, não vamos ver hoje, mas a gente viu na segunda aí, o Matheus e o Vinícius e o José, que eu vou mostrar rapidamente aqui, para uma porta ou exclusivo, aqui, ó, essa que é uma função de ativação chamada sigmoide. Ela não deixa de ser uma step mais comportada, né, mas quando a gente precisa, que aqui é uma porta lógica um pouco mais elaborada, quando a gente precisa de algo mais elaborado, né, aqui eu passei passo a passo o que ela faz, vai precisar até dessa camada escondida aí no meio do caminho. Estão vendo essa verdinha aí, que é uma camada escondida? Tudo com 0,5 aí, ó. Encontra pela sigmoide esses valores e não pela step. É muito parecido com a step, né? Então, isso acho que a gente vai deixar para uma próxima, né? Como compreender isso aí. Aqui eu tenho rapidamente só a evolução dos pesos. Né? Veja que os pesos vão evoluindo. Né? Aqui tem peso para lá, peso para cá. Né? E os pesos finais. E por fim o erro total, né? Opa, não era o erro total. Aqui lá por 6 mil épocas, aqui o problema se resolveu também. Tá? A ideia depois é você transformar, por exemplo, aqui coloca o salário do cara e coloca a dívida do cara. Você pode emprestar dinheiro para ele ou você não pode emprestar dinheiro para ele? Tá? A rede neural vai te dizer, um banco pode precisar disso. Né? O cara ganha, sei lá, 5 mil por mês, não deve nada, e tem um patrimônio de 300 mil, posso emprestar 15 mil para ele? Pode parecer óbvio, mas quando tem mais variáveis envolvidas, não é tão óbvio você tomar essa decisão. Né? Cobra tanto de juros, ou até assim, ó, você até pode, mas o juro tem que ser tanto. Né? Ou você tem que transformar tudo em número, né? Então, o professor Lamas fala no TensorFlow, né? O que é um tensor? Tensor é uma coisa que você transformou em número. Que tipo de número? Uma matriz. E é isso por hoje, né? Da minha parte. Não sei se querem perguntar alguma coisa, né? Fiquem à vontade. O Vinícius, né? Que ontem a gente conversou bastante também. Eu aprendi muito com o Vinícius. Né? Fica à vontade aí também, né? Principalmente você, Vinícius, aí, comentar alguma coisa.